vezes. Hoje é a quinta talha, nós vamos falar sobre a talha da obediência, amém? 1 Samuel capítulo 15, e aí a semana que vem a gente termina essa série falando sobre as talhas. 1 João capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim: Disse Samuel a Saul: O Senhor me enviou até você, para te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, ouve, a palavra obediência, eu já vou falar, né? Ela no latim significa escutar, e no hebraico ela vem da palavra chamar, que significa ouvir. Então, aqui o Senhor estava dizendo para Saul, através de Samuel: atenta, presta atenção, ouve agora, pois, as palavras do Senhor. Verso 2: Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez contra Israel, quando se opôs a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Verso 4: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Amém? Verso 9 agora, do capítulo 15. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais mais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível segundo os seus olhos destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e toda noite clamou ao Senhor. Agora verso 20, e nós vamos até o verso 24. Diz assim: Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido sim à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Verso 22: Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e atentar o melhor que a gordura de carneiros. Amém? Agora vá para o Evangelho de João, capítulo 2, que é o nosso texto base. Verso 5 em diante. Então Maria falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus costumavam usar para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Verso 7. E Jesus então disse aos serventes: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Amém? Feche teus olhos. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina nesta noite. Há princípios na tua palavra e há princípios sobre a nossa vida. Senhor, nos
faz entender a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, traz revelações, traz outros versículos, traz revelação da tua palavra, Senhor, para que eu possa ministrar e ser ministrado, Senhor, para que eu possa falar e através daquilo que eu ministrar, eu também venha a ser ministrado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Queridos, na sexta-feira nós tivemos aqui o nosso encontro de homens, e assim foi uma grande bênção, porque nós estávamos em 16, né, e o Senhor falou fortemente conosco, e o Senhor foi nos ensinando alguns princípios, né, e eu estava falando com eles sobre o princípio de ser um sacerdote, né, como é que Deus nos enxerga, e eu estava falando com eles na sexta-feira, como é que Adão perdeu o princípio do sacerdócio, né? E já para o próximo encontro nós vamos falar sobre o resgate do sacerdócio, né? Porque Deus estabeleceu, e quando Deus estabelece, e Deus, Ele estabelece os seus princípios, Deus estabelece o homem como o sacerdote do seu lar. E interessante que quando Eva atendeu a voz da serpente, a Bíblia vai dizer que a serpente falou com Eva, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz que a serpente, ela vai até a mulher e ela fala com a mulher. Disse ela à mulher, é assim que Deus disse? Então, a serpente, ela procura Eva, e quando ela conversa com Eva, ali Eva quebra um princípio, porque quando ela ouve a serpente, ela obedece à voz da serpente, ela quebra um princípio. Qual era o princípio? Era o princípio da autoridade, era o princípio da obediência. Porém, quando o Senhor vem tratar com o homem, você vai ver no verso 8, que o Senhor, verso 6, 7, 8, que o Senhor não chama Eva para a conversa, Ele vai diante do homem e diz: aonde estás? O que você fez? Quem disse para você que você estava nu? Por que Deus procura um homem? Porque havia um princípio, e o princípio era o princípio estabelecido por Deus, o princípio do sacerdócio, o princípio da obediência. Então, como o Senhor tinha tratado com o homem e falado com o homem, então Ele vai até o homem e trata com o homem de um princípio que foi quebrado, o princípio da obediência. A obediência, ela é um princípio, e por isso que hoje a nossa quinta talha é a talha da obediência. E como eu falei, a palavra obediência no latim quer dizer escutar, no hebraico vem do hebraico chamar, que significa ouvir. E muitas vezes nós, seres humanos, temos dificuldades para entender aquilo que o Senhor estabelece, para entender aquilo que o Senhor quer. Interessante que a ordem de Jesus, né? João capítulo 2, versículo 7, a ordem de Jesus era: enchei de água as talhas. Mas espera um pouquinho, o que tinha acabado? Eu sempre falo isso quando eu ministro essa palavra. O que tinha acabado? Água ou vinho? Vinho. Parece uma direção, parece uma ordem sem sentido para aquele momento. E provavelmente os serventes, eles ficaram olhando para Jesus meio sem entender. Provavelmente, né? Nós não estávamos lá, isso aconteceu há 2020 anos atrás. Mas imagina uma festa onde o produto principal daquela festa, ou o produto principal daquele momento era vinho.
né? Porque a festa, na época não tinha Coca-Cola, porque talvez seria Coca-Cola, mas como não tinha, era vinho. Então, o produto principal era o vinho, e o vinho acaba, e a mãe de Jesus vai até ele e diz assim, ó, eles não têm mais vinho. E Jesus vem para o servente e diz, encham as talhas de água. Com certeza, irmão, eu falo com certeza porque isso faz parte da nossa característica como homens, como pessoas. Provavelmente um servente olhou para o outro, talvez nem todos questionaram, mas provavelmente na mente de cada um deles, mas o que tem a ver água com o vinho que eles precisam para suprir esse momento? Era um questionamento natural? Era. É um questionamento natural do ser humano. Mas a ordem era para ser estabelecida, e a ordem era para ser feita. O questionamento eu posso ter, você pode ter, mas havia uma direção espiritual, havia uma direção, e aquele que deu a direção, aquele que mandou, aquele que podia, deu a direção. E qual era, e qual deveria ser o sentimento daqueles serventes? E a Bíblia vai dizer, e eles a encheram totalmente. Amém? Essa era a direção. A obediência àquela direção poderia ser questionada? Poderia. Mas o que eu tenho que fazer? Obedecer. E se der errado? Problema de quem mandou. Problema de quem direcionou. E se a água não fosse transformada em vinho? Problema de Jesus, ele que vai passar o vexame, ele que vai passar vergonha. Por quê? Porque eu preciso de vinho, você está mandando eu colocar água, e você está mandando eu servir, porque Jesus diz, enchei, e eles a encheram totalmente. Aí o verso 8 vai dizer assim, e quando eles terminaram, tirai agora, então disse-lhes, e determinou-lhes, tirai agora, e leve ao mestre-sala. Uma segunda ordem mais difícil ainda, colocar a água, teoricamente, era fácil, mas era questionável. Agora, uma determinação, tire a água e leve ao chefe, leve para aquele que está cuidando, leve para aquele que organizou a festa. Mas Senhor, eles precisam de vinho, e não de água, mas leve agora. E o que diz a Bíblia? Eles o fizeram, eles levaram. Quando o mestre-sala prova a água, que já não era mais água, porque, irmão, na obediência, no caminho da obediência, o milagre acontece, amém? Levante as suas mãos para o céu e diga, no caminho da obediência, o milagre acontece. O milagre acontece no caminho da obediência. Quando nós obedecemos aquilo que o Senhor determina, quando nós obedecemos a uma cadeia e a uma direção, a bênção se estabelece, porque a bênção se estabelece no caminho da obediência. A obediência, ela gera a bênção. A obediência, ela gera um caminho de solução. Há coisas dentro da cadeia de direção que nós não entendemos. Jesus, ele era a figura principal de autoridade. Quando obedecemos, vivemos o milagre. Toda e qualquer transformação passa pelo caminho da obediência. Provérbios capítulo 13, verso 18. Provérbios capítulo 13, verso 18 diz assim: a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a direção, a instrução, mas o que guarda a repreensão será honesto e será honrado. Toda e qualquer transformação
passa pelo caminho da obediência. É o que está dizendo aqui Salomão em Provérbios 18, ele está dizendo: olha, quando você refuta, quando você rejeita a instrução, a direção, mas o que guarda, o que entende a repreensão será honrado. Deus quer te colocar em honra, Deus quer honrar as nossas vidas, e nós temos que entender o princípio da obediência, amém? Quando eu não reconheço esse princípio de autoridade, eu nunca alcanço uma cadeira de honra, e por isso que eu quero falar um pouquinho sobre Saul. 1 Samuel capítulo 15, do verso 1 em diante, fala sobre uma direção que Deus estava dando ao rei, ou ao futuro rei de Israel. Para que vocês possam entender, Israel, eles tinham rejeitado a direção do Senhor, eles tinham rejeitado ser governado por Deus, porque o governo de Israel era teocrático, era Deus governando a nação de Israel através dos juízes. Só que eles resolvem eleger um rei, eles resolvem ser monarquia, eles resolvem entrar num novo regime. Então Deus diz assim: olha, o rei que virá sobre vocês, isso está em 1 Samuel 8, depois você leia 8 e 9, Deus manda Samuel dizer assim: ó, vai lá e fala para o povo que o governo que eles estão pedindo, que o rei que eles estão querendo, virá sobre eles, e esse rei vai usurpar e vai roubar tudo deles, mas é o rei que eles estão pedindo, e é esse rei que virá sobre eles. E Deus então resolve trabalhar o caráter, exatamente o caráter de Saul. Saul era uma pessoa que se sentia rejeitada, Saul era uma pessoa que se sentia para baixo, Saul era uma pessoa que tinha as suas dificuldades emocionais como ser humano. Então ele passa por um primeiro teste. Em 1 Samuel capítulo 13, o profeta Samuel vai dizer assim para ele: olha, você espera para que eu chegue e para que eu possa oferecer holocausto. Saul desobedece, e ele oferece sacrifício e holocausto quando o rei não deveria oferecer. Olha aqui para mim, preste muita atenção, diga assim comigo: Deus sempre me dará oportunidades para um conserto, amém? Deus sempre dará oportunidades a nós, querido, para consertos. Deus sempre vai fazer isso. E qual foi a segunda chance? Foi exatamente aí em 1 Samuel capítulo 15. Mas 1 Samuel capítulo 15 diz assim, verso 1: disse Samuel a Saul: o Senhor me enviou para confirmar o teu reinado, para te ungir rei sobre Israel. Agora, pois, obedeça, esteja atento, ouça, abra os teus ouvidos para a direção que eu vou te dar. Qual era a direção? Agora ouça as palavras do Senhor. Verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos: vocês vão castigar os amalequitas pelo que ele fez contra Israel, se opondo a Israel no caminho quando esse subia. Vai, pois, agora fere os amalequitas. Presta atenção na ordem. Fere os amalequitas e o destrói totalmente, a tudo que tiver, e nada lhes poupe. Matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eu já preguei sobre esse texto aqui. Então, sempre que eu falo desse texto, eu abro um parênteses, né? Lembrando que esse texto está no Velho Testamento, e no Velho Testamento era um tempo de guerra. Davi foi um rei sanguinário, Davi foi um homem de guerra, Davi sujou as suas mãos de sangue. Guerra aqui era guerra mesmo, né? Nação contra nação.
Era Israel tentando se estabelecer como nação. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir e destruir o inimigo. Porque, do contrário, o inimigo também faria isso. Do contrário, o inimigo entraria em Israel e mataria homens, mulheres, crianças, bois, vacas, tudo. Guerra é guerra. Na guerra, só existe duas coisas: ou você mata, ou você mata. Ou você mata para sobreviver, ou você mata para viver. Não tem outro sentido a guerra, não é? Então eu estou falando de um tempo de guerra. Eu estou falando no tempo da lei. Eu estou falando no tempo em que guerra era guerra. E Deus dá uma ordem e diz: olha, você vai entrar lá e você vai matar o teu inimigo. Qual era o maior inimigo de Israel? Os amalequitas. O que esses homens já tinham feito? Eles já tinham eles se opuseram e já tinham invadido Israel uma vez. E o Senhor dá uma direção a Saul. Qual era a direção? Vai lá, não poupa ninguém, não poupa nada, destrói tudo. O que tiver pela frente você mata. Homem, mulher, criança. Mas puxa, matar a criança? Matar a criança. Criança de peito? Matar a criança de peito. Matar as ovelhas? Matar as ovelhas. Matar os camelos? Matar os camelos. Matar o jumento? Matar o jumento. Guerra, irmão. Saul tinha que destruir o inimigo. Lembra, eu estou falando não só de 2020 anos atrás, estou falando talvez de 3.000 anos atrás. Guerra. Conquistas de terra. Guerra. E na guerra esta era a ordem. Qual foi a ordem? Destrua totalmente. E essa era a chance de Saul receber uma unção. E ele seria então constituído rei sobre Israel. Agora, o que Saul faz? O que ele decide na sua mente? O que ele decide no meio do caminho, junto com o povo? O que ele decide? A Bíblia vai dizer assim, verso 9: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, e o melhor dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor do que havia. Detalhe, presta atenção. E não quiseram destruir totalmente. Eles estavam certos? Se você olhar, né, de fora, e se você olhar com os teus olhos, e se olhar com, puxa vida, o que tem? Poupar o melhor? Nossa, estou poupando o melhor, estou poupando o boi gordo, estou poupando o melhor dos animais, estou poupando as melhores ovelhas, poupei o rei, vou levar o rei atrás. Irmão, tudo lindo, maravilhoso. Porque quem que não quer o melhor das ovelhas? Quem que não quer o animal gordo? Quem que não quer o rei deles nas suas mãos? Quem que não queria? Deus. Deus não queria. Porque essa não foi a direção de Deus. Muitas vezes, aquilo que nós olhamos e aquilo que nós achamos parece ser o melhor. Parece. E ninguém faz por maldade. E ninguém poupa, e nem Saul poupou, talvez na mente dele ele não poupou por maldade. Mas havia uma direção, e Deus sabia o porquê. E eu já preguei outras vezes aqui também. Por que Saul poupou, e por que ele poupou aquele rei, e por que ele poupou pessoas que fugiram? Futuramente, essa mesma nação e esse mesmo povo vieram dar trabalho lá na frente, porque Saul resolveu poupar. Aquilo que você poupa, e aquilo que você não destrói, aquilo que você não tira totalmente da tua vida, aquilo que você guarda, porque você acha que é bom, isso pode servir de destruição para a tua vida. Isso pode servir de arma para o inimigo.
Então, a obediência, ela é fundamental para a nossa caminhada. Seja ela na vida espiritual, seja ela na vida física, seja ela na tua casa, seja ela no teu trabalho, seja ela na igreja. Quem gosta de ter chefe chato? Ninguém. Às vezes você tem vontade de esganar o teu chefe chato, mas ele se faz fundamental na tua vida, e você vai ter que orar por ele. Não dá para matar ele, então você vai ter que orar, porque agora a gente não mata mais, agora a gente ora, agora a gente jejua, agora a gente entrega nas mãos do Senhor, não é? E Deus, o justo juiz, Ele te dará a vitória, e Deus, o justo juiz, Ele te colocará em honra. Saul decide, e ele decide, ele tem uma direção, só que ele faz o contrário. Queridos, toda desobediência, ou tudo aquilo que nós não fazemos, e fazemos por vontade própria, traz consequências. Verso 10, 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor, dizendo a Samuel: arrependo-me, não deveria ter constituído Saul rei, porquanto ele deixou de me seguir e de executar aquilo que eu determinei. Samuel ficou triste, porque Samuel gostava de Saul. Coloca para mim 1 Samuel 16:1. Olha como Deus, às vezes teve que falar muito forte com o profeta Samuel, porque ele gostava tanto de Saul. Mas o Senhor falou assim: acabou. Disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter pena? Até quando você vai caminhar com Saul? Ele rejeitou, ele tem me rejeitado, agora sou eu que o rejeito, para que ele não reine sobre Israel. Deus pôs fim ao reinado de um homem, porque ele decide fazer o que quer. E Deus diz assim: agora você vai subir até a casa de Jessé, e lá eu já me provi de um novo rei. Amém? Queridos, é muito sério. Por quê? Quando eu estava ministrando os homens na sexta-feira, eu estava dizendo para eles exatamente isso. Quando o Senhor nos coloca como sacerdotes sobre o lar, a cobrança virá sobre nós. Às vezes é fácil você querer ser o dono da casa, o machão da casa, mas você esquece que a obrigação de ser o sacerdote te trará consequências, se você não obedecer a Deus, se você não fizer segundo a vontade de Deus, não? E eu estava ministrando eles, e eu estava fazendo eles refletirem, né? Nós refletimos juntos o que é realmente ser um sacerdote. E aqui o Senhor, não é porque Deus estava bravo com Saul, não. Deus estava mostrando para o profeta Samuel que o caminho que Saul escolheu foi um caminho de morte, foi um caminho de destruição. O caminho que Saul escolheu. A palavra de Deus vai dizer aí em 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender melhor do que qualquer gordura de carneiros. Sabe o que Deus estava dizendo para Saul através de Samuel? Deus não está preocupado com gordura, Deus não está preocupado com a melhor ovelha, Deus não está preocupado com o melhor gado, Deus não está preocupado com a melhor oferta, Deus não está preocupado se você vai trazer caminhões de dinheiro. Não é isso que vai agradar a Deus, não é isso que agrada o Senhor.
O que agrada a Deus é a obediência. Você pode trazer caminhões e caminhões de dinheiro, você pode colocar caminhões e caminhões de oferta aqui, você pode colocar caminhões e caminhões e entregar e dizer: nossa, eu sou o maior dizimista da igreja, mas se você não obedecer, 10% não serve de nada, porque Deus quer que sejamos obedientes a Ele 100%, integralmente, em nome de Jesus. É isso que vai glorificar, é isso que vai exaltar, é isso que vai trazer amor e temor. Amém? Quando Jesus olha para aqueles serventes com um olhar de amor, Ele diz: vão lá e levem agora ao mestre-sala. E a Bíblia vai dizer: eles fizeram. Irmão, sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu na obediência. Porque talvez se eu estivesse lá, eu seria curioso, eu ia olhar assim: virou vinho mesmo? Não é? A minha incredulidade faria isso. Mas eles não fizeram. Eles levaram e ofereceram e ficaram lá. E a Bíblia diz assim, pode voltar lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram, verso 9. Quando o mestre-sala provou a água, acho que os caras falaram assim: meu, estamos mortos. Se essa água não virou vinho, estamos mortos, né? Mas a Bíblia diz assim que a água foi transformada em vinho. Não sabendo o mestre-sala de onde veio, porque o mestre-sala não viu a conversa, o mestre-sala não participou daquele momento. Até chegar o mestre-sala, era um caminho. A obediência, ela é um caminho. Você dá passos, você caminha, e quando você vai caminhando, e você vai caminhando, e você vai caminhando, e você vai caminhando, e Deus vai agindo. Eu fico imaginando aqueles homens caminhando com aquelas talhas cheias de água, ou com aquilo que eles iam servir cheio de água, e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que tudo possa dar certo. E no caminho daquela obediência, o milagre aconteceu. O caminho está à nossa frente, e o milagre está à nossa disposição. Caminhe, e o Senhor vai te honrar. Amém? E para concluirmos, 3 passos, ou 3 iniciativas da obediência. O primeiro: seja humilde. Porque uma pessoa orgulhosa e soberba nunca será obediente. Saul, ele era orgulhoso. Saul, ele era soberbo. Saul, quando percebeu que Davi já estava no caminho da bênção e que Deus iria honrar, a Bíblia diz que Saul começou a perseguir Davi e o queria matar. Quando o filho de Saul, Jonatas, disse para ele: pai, não faça isso, não persiga Davi, porque Davi é um homem honrado, Davi é um homem de bênção, Davi é um homem que vai ajudar o Senhor. Sabe o que Saul fez? Saul mandou perseguir o próprio filho, porque ele disse: puxa, se o meu filho está do lado de Davi, imagine o restante. Então, Saul era um homem soberbo, Saul era um homem arrogante. Saul precisava ser trabalhado pelo Espírito de Deus. E só existe um modo de sermos humildes: é darmos espaço para o Espírito Santo de Deus agir. A humildade abre as portas para o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Quando eu entendo, então, a humildade,
E ser humilde, irmão, não é se rebaixar. Ser humilde não eu já disse aqui, não é andar cabisbaixo. Não, ser humilde é reconhecer. Ser humilde é caminhar. Ser humilde é entender. E quando o Espírito Santo, porque essa é uma característica do Espírito Santo, né? Quando você vai lá para Gálatas capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito, é uma das qualidades, a mansidão, o domínio próprio. Então vai te ajudar a ser humilde. Em segundo lugar, a segunda característica de quem vai viver a obediência é a renúncia. Renunciar. E o que é renunciar? Jesus Cristo um dia disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo, ele vai ter que abrir mão da sua vida. Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser aprender comigo, aquele que quiser ser o primeiro, ele vai ter que renunciar. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para viver o milagre. E obedecer, querido, exige, repita comigo, humildade e renúncia. Amém? Humildade é tirar a nossa arrogância, e renúncia é colocar em nós as características de Deus e tirar a nossa, porque não é fácil. Às vezes a nossa vontade, ela quer prevalecer, mas o Senhor nos ensina. Jesus, Ele renunciou muita coisa. Quando você vai para Filipenses, coloca Filipenses 2:5 para mim, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, verso 6, pois ele subsistindo, ele existia, ele era Deus, a forma dele era de Deus, mas a Bíblia vai dizer, ele não julgou ser igual a Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, mesmo sendo Deus, ele não se colocou acima de Deus, ele abriu mão de ser igual a Deus. Verso 7 vai dizer, antes a si mesmo, o que ele fez? Renunciou, esvaziou-se, assumiu uma forma. E qual forma que ele assumiu? A forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente. Obediente até quando, irmão? Até a morte. Porque no momento em que Deus falou assim para ele, o plano é o seguinte, né? Como disse o pastor Antônio, né? O Espírito Santo conversando com Jesus e com Deus a respeito de Jonas quando ele veio aqui, né? O Espírito Santo e Deus e Jesus conversando e dizendo, o plano é o seguinte, eu vou continuar sendo Deus, você agora será o filho, e como filho você vai descer, e como filho você vai morrer. Qual será a minha morte? Será a morte de cruz. E quando Jesus chega lá em Mateus 26, ele sabe o que ele vai passar, ele sabe do que ele vai morrer e como ele vai morrer. A Bíblia vai me dizer assim, em Mateus capítulo 26, verso 39, 40 e 41. Mateus 26. Adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmão, não era fácil. Obedecer essa ordem não seria fácil. Ser obediente até a morte e morte de cruz, não é para qualquer um, e não foi para qualquer um, e não será para qualquer um. Mas era o espírito da obediência que estava em Jesus, e é esse espírito da obediência que tem que estar em nós. E porque ele foi obediente, aí diz a Bíblia assim, passa de mim esse cálice. E Jesus, no mesmo instante diz, todavia, não seja como eu, e sim, não é fácil, mas é a oração de um justo, é a oração de quem entendeu o que é, e como é que vai funcionar. No caminho da obediência eu vou ganhar um milagre, no caminho da obediência eu vou viver o milagre. E quando eu volto lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, vai dizer assim,
Por causa dessa obediência, e porque ele enfrentou esse sacrifício, e porque ele enfrentou esse cálice, a Bíblia diz assim: e o Senhor, Filipenses 2:9, e o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho venha se dobrar e toda língua venha confessar que Ele é o Senhor, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A obediência, o caminho da obediência vai te exaltar, vai te colocar em lugares altos, e a Bíblia vai continuar dizendo: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência nos levará para o caminho da bênção e para o caminho do milagre. Ou em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, então, o obediente, ele se humilha, ele renuncia, e em terceiro lugar, ele obedece para viver em amor. E o que é viver em amor? Viver em amor significa não agir por interesse próprio. Jesus não agiu por interesse próprio, porque quem vive através do amor, ele obedece sem esperar nada em troca, ele realiza sem cobrar reconhecimento. Maria fez isso em toda a sua vida. Ela obedeceu os projetos e os planos de Deus. Jesus obedeceu e viveu. Então hoje, querido, eu quero te convidar a encher essa talha, a talha da obediência, que te levará ao caminho do milagre. Aleluia. Vamos ficar de pé, feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graça, nós te rendemos a honra, o poder, a majestade. Senhor, o reinado de Saul foi tirado por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência. Senhor, ele decidiu fazer segundo a sua própria vontade, não se humilhou, não renunciou, não abriu mão, quis viver o que ele queria, e ele perdeu o reinado. Outro foi levantado em seu lugar. Senhor, venha nos ensinar. Jesus é o Rei dos Reis, e Ele nos ensina. Não teve outro rei, não haverá outro rei igual a Ele, e ninguém tomará o seu lugar, porque Ele trilhou o caminho de ser servo, Ele trilhou o caminho de ser obediente, Ele foi até a morte, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também o Senhor o exaltou, e lhe deu um trono, e lhe deu um reino, e lhe deu um poder e a majestade. Oh, remi andalaba choreme cantalaias. Oh Senhor, em nome de Jesus, que eu possa encher esta talha hoje, que venhamos a encher, ó Deus, essa talha, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, através desse caminho, através do caminho da obediência, que o Senhor venha nos ensinar, e que o Senhor venha derramar milagres, que o Senhor venha derramar milagres sobre as nossas vidas, que venhamos, ó Deus, a reinar contigo, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, por todas as vezes que obedecemos a Ti, por todas as vezes que desobedecemos a Tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, como sacerdote, oro agora, ó Deus, como pai, pelos homens, pelos maridos, que eles possam aprender qual é o caminho do sacerdócio. Senhor, qual é a responsabilidade que nos foi imposta. Senhor, em nome de Jesus, longe de nós, ó Pai, quebrarmos qualquer cadeia de autoridade, nos livra de todo mal, e nos ensina, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a reinar, segundo o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir para os pais ficarem aí mesmo onde vocês estão. Levante a tua mão, quem é pai aí, levante a tua mão.
né? E eu quero orar por todos os pais. Você que está com a mão levantada e que é pai, preste muita atenção no que eu vou falar agora para você. Quando na sexta-feira eu estava ministrando sobre o resgate do sacerdócio, né? A essência do sacerdócio, Deus me fez lembrar que nós, homens, fomos formados. E quando Deus nos forma, Deus sopra em nós, homens, a essência do Senhor em nós, a essência do sacerdócio, e como nós devemos executá-la, e como nós devemos ser para as nossas esposas, como nós devemos ser para os nossos filhos, homens íntegros, retos, referência, não é? O caráter de Deus está na tua vida, meu irmão, amém? Porque a Bíblia diz que o homem, ele foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Então ser pai não é só o privilégio de ter um filho, vai além. Ser pai é ser um sacerdote, ser pai é ser uma referência. Aonde você estiver, a tua esposa, ela tem que olhar para você e ela tem que se orgulhar do pai que você é para os seus filhos e do marido que você é para ela, né? Eu até brinquei na sexta-feira aqui, qual a nota que as mulheres dariam? Que nota tua esposa dá para você? Os maridos estavam confiantes, muito confiantes, né? Eu ganho nota 10, né? Tem uns mais humildes, eu ganho nota 6, tal, né? Mas eu gostei, no final até falei isso, né? Falei assim, nossa, vocês estão muito mais confiantes, né, daquilo que as esposas vão falar para você do que você mesmo fala de você. Isso é bom, isso não é ruim não, foi bom. Mas que realmente essa nota de 0 a 10 não seja simplesmente uma nota, mas seja uma referência, que você, pai, seja para os teus filhos e para a tua esposa, amém? Levante a tua mão para o céu, Pai. Senhor, eu quero abençoar agora todos esses homens, quero abençoar a esses que são pais, aqueles que têm gerados os filhos e têm ensinado. Senhor, também eu quero te agradecer, ó Deus, pelos pastores, por líderes espirituais que são pais espirituais e que guardem, que ensinam. Meu Deus, que eu venha a ser uma referência, que os meus filhos sejam uma referência. Senhor, que os homens da Igreja Cristã Restauração sejam uma referência de pai, de marido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-os, livra-os, protege. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda têm os seus pais e que estão vivos. Senhor, que venhamos a honrar, a tua palavra diz, honra pai e mãe, para que os teus dias de vida sejam prolongados sobre a terra. Nós abençoamos cada pai, nós abençoamos cada líder de casa, cada marido, cada esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, parabéns pelos dias dos pais, né? E siga a maior referência de pai, que é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Lembrando que quinta-feira nós temos culto, nas quintas-feiras. Essa quinta-feira agora eu comecei a falar sobre vencendo gigantes, e quinta-feira nós vamos dar continuidade, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, né? Que você realmente seja uma referência de servo de Deus, de serva do Senhor, aonde você estiver e onde você passar, amém? Algum aviso? Glória a Deus. Levante a tua mão para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor te leve em paz e em segurança. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te abençoo e te envio debaixo dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até quinta-feira.